Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos falando essa noite sobre o seguinte título: Não fui para a guerra como soldado, mas enfrentei o gigante e Deus me fez vencedor. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17. Hoje é a primeira parte. Domingo que vem nós estaremos fazendo a segunda parte deste capítulo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo de número 17 diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saias formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul, e era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentava-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães,
e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordens de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem matar o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu havia falado antes, o título é: não fui para a guerra como soldado, mas enfrentei o gigante e Deus me fez vencedor. Nos primeiros versículos desse capítulo, nós podemos ver que Davi, ele não foi chamado para a batalha, para a guerra. Davi, ele ficou apacentando as ovelhas de seu pai. Quem foi para a batalha foi os seus 3 irmãos mais velhos. Se reuniram com o povo de Israel para lutar contra os filisteus. Davi ficou em casa, como era mais novo, cuidando das ovelhas e levando alguns mantimentos para seus irmãos e trazendo para o seu pai notícias de como eles estavam. Mas a Bíblia
ela muda um pouco a narrativa quando o filisteu se levanta para afrontar o exército de Israel. A Bíblia diz que o filisteu ele afrontou o exército de Israel e pediu que lhe apresentasse um homem para lutar com ele. Se ele fosse vencido, todos os seus exércitos, todas as pessoas do exército filisteu serviriam a Israel como os seus servos. Mas se acontecesse o contrário, Israel deveria servir os filisteus. A Bíblia narra e diz que quando Golias fez isso com o exército de Israel, Saul e todo o exército ficaram com medo e fugiram da batalha. Ficaram com medo do filisteu. Mas Davi, quando estava levando alguns mantimentos para o povo de Israel, para o exército, ele presenciou o que estava acontecendo com Israel. Ele viu a humilhação que Israel estava passando. O título diz assim, que Davi não foi para aquela guerra como soldado. Ele não foi escolhido como soldado para aquela guerra. Mas ele, diante da situação, da humilhação que o povo estava passando, ele se dispôs a lutar com o gigante Golias. Por isso o título é esse. Eu não fui para a guerra como soldado, mas enfrentei o gigante e Deus me fez vencedor. Ou seja, o improvável de que se acontecesse, aconteceu. Olha só, o improvável são coisas, acontecimentos que nós, que eu e você não acreditamos que possa acontecer. O ser humano às vezes até não acredita que pode acontecer. É uma coisa improvável, uma coisa que não tem possibilidade de acontecer aos olhos humanos. Mas Davi, ele não esqueceu, assim como eu e você não podemos esquecer, que quem nós servimos é o Deus do impossível. É isso que nós não podemos esquecer. Nós até podemos pensar que algo, é difícil, é quase que impossível de acontecer, porque nós somos seres humanos. Mas nós não podemos esquecer que quem nós servimos é o Deus do impossível. Foi isso que fez com que Davi se dispusesse a lutar com o gigante. Foi isso que fez com que Davi entrasse naquela batalha, porque ele sabia que quem estava com ele era o Deus do impossível. Amém? Primeiro tópico da nossa mensagem desta noite. Seja uma pessoa prestativa e obediente. Por que Davi teve a oportunidade de lutar com Golias? Por que Davi se deparou com aquela situação? Por quê? Porque ele foi mandado pelo seu pai levar alguns mantimentos para os seus irmãos e para o exército. Davi deixou as suas ovelhas com outra pessoa e foi obediente e se prestou a ir até o exército de Israel. Então as coisas não vão acontecer na nossa vida por acaso. Davi era prestativo, ele se dispôs a ajudar o seu pai, levando aqueles mantimentos para os seus irmãos. É aí Deus fez o que fez com ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa prestativa. Ele gostava de ajudar as pessoas. Ele não ficava em cima do muro quando tinha que fazer alguma coisa. Davi nos deixa nesta passagem muitos ensinamentos que nós devemos colocar em prática na nossa vida.
A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Davi não se custava em estar disposto a ajudar o seu pai, as pessoas que precisavam. Ele deixou de fazer aquilo que ele fazia para ir fazer aquilo que o seu pai lhe mandou. Davi era uma pessoa obediente. Amém? A Bíblia diz aqui que ele deixou, as suas ovelhas com outro guarda. Tem umas versões que são com outro pastor, e foi fazer aquilo que seu pai tinha lhe pedido. Aleluias, glória a Deus. Segundo tópico da nossa mensagem: esteja atento nas oportunidades que Deus vai colocar no teu caminho. Porque muitas vezes as oportunidades aparecem, mas nós estamos desapercebidos, desatentos, e acaba passando e nós deixamos que ela vai embora. Então, esteja atento. Deus vai abrir neste ano de 2021 muitas oportunidades para a nossa igreja, para mim e para você que está aqui essa noite. É Deus que vai possibilitar oportunidades para nós, para eu, para mim, para você, fazer algo diferente. Talvez a oportunidade seja você mudar de emprego, subir a escala no seu emprego, não sei. Talvez você está orando para que Deus abra uma porta, Ele vai abrir. Para Deus nada é impossível. Davi soube aproveitar a oportunidade que se apresentou para ele. Qual foi a oportunidade? Ele viu que o povo de Israel estava sendo humilhado. Ele viu que Saul e todo o exército de Israel estava com medo dos filisteus. Israel não era o povo de Deus? Saul não foi o rei que Deus ungiu para ser o rei deles? Está vendo a diferença? Saul, Davi, Israel, tudo era um povo escolhido por Deus. Mas eles, quando apareceu a oportunidade, ficaram com medo de sair e pelejar com o gigante. Não deixe que a tua oportunidade passe. Não deixe que essa porta que Deus abriu na sua frente, embora seja por causa de medo de enfrentar. Não. O medo, quando o medo é demais, quando o medo nos controla, significa que nós não confiamos totalmente em Deus. Davi, a Bíblia diz que era pequenino, era jovem, mas ele viu naquele momento uma oportunidade que Deus estava lhe dando para que ele lutasse contra o gigante. Não tenha medo quando aparecer uma oportunidade para você se destacar no seu emprego. Não tenha medo. Deus estará contigo, assim como esteve com Davi. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem coisas que o exército de Israel esqueceu. Tem coisas que o rei Saul esqueceu, que Deus era com Israel. Aleluia. Mas Davi aproveitou a oportunidade que Deus estava colocando diante dele. Terceiro tópico: o desafio pode ser grande, mas por essa recompensa vale a pena lutar. Davi, ele viu que era uma oportunidade que Deus estava dando para ele lutar com o gigante, mas ele ouviu também que havia uma recompensa para quem derrotasse aquele gigante. O que Davi fez? Ele concentrou-se na recompensa que ele iria receber.
Ele não ficou pensando somente no gigante, olhando e dizendo: bah, mas esse homem é grande, esse gigante parece invencível. Não, ele ficou focado na recompensa que ele iria receber depois da sua vitória. Sabe o que vai ajudar? O que vai nos ajudar a enfrentar os gigantes, as dificuldades, obstáculos que aparecem na nossa frente? Não fique focado apenas naquilo que está tentando, que pode te vencer. Não. Foque na recompensa que você vai receber depois da tua vitória. Tem pessoas que ficam focadas só no problema que ele tem que resolver, naquela situação que parece invencível, e esquece que existe uma recompensa depois que ele passar por aquele obstáculo. E o que acontece? Muitas vezes, ficar focado somente na luta, no desafio, faz com que a pessoa perca aquela batalha ou desista de lutar. Amém? O povo de Israel ficou focado no tamanho do gigante, quase 3 metros de altura. Quando ele caminhava, a terra balançava, e não prestou atenção na recompensa que receberia quando derrotasse o gigante. O gigante estava desafiando o Deus de Israel. Não era apenas o povo estava sendo humilhado porque estava com medo de lutar contra o gigante. Um medo excessivo. Medo de trabalhar na célula, medo de ocupar uma posição na igreja. Tem muitas pessoas que têm um potencial grande, mas o medo não deixa elas desenvolver o seu potencial, o seu chamado. Fico com medo. Aí o medo tira a vontade de lutar e de vencer. Davi, por 2 vezes ele perguntou: o que vai ganhar mesmo? Então tá bom, essa batalha é comigo mesmo. Lembre-se, você que está aqui essa noite, toda batalha que você enfrentar, no final você vai vencer e vai receber a sua recompensa. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vai ter desafio, vai ter batalhas para nós enfrentarmos. Mas pense, lembre-se disso: após a batalha você vai vencer e você vai receber a sua recompensa. Porque Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. É Ele que nos faz vencer as nossas batalhas. Amém? 4. Aconteceu algo também interessante aqui. Quando Davi chegou e foi visitar os seus irmãos, a Bíblia diz que o seu irmão Eliabe chegou áspero, xingou. Parece que a vontade do seu irmão não era que ele estivesse ali. A vontade do seu irmão é que ele ficasse em casa como ele era acostumado a ficar. Ou seja, cuidado, pode aparecer pessoas próximas a você tentando te fazer desistir. E essas pessoas não são aquelas que nós não conhecemos. Essas pessoas não são aquelas pessoas estranhas. Às vezes é aquelas pessoas, provavelmente seja aquelas pessoas que estejam bem próximas a nós. O inimigo às vezes usa as pessoas para fazer que nós venhamos a desistir da nossa luta, do nosso foco, daquilo que nós temos projetado para a nossa vida. O irmão de Davi queria que ele ficasse em casa, voltasse para casa, desistisse da batalha. Mas ele não fez assim. Então aprendi com Davi essa noite a ter cuidado de pessoas que não têm os mesmos planos que nós temos,
o mesmo sonho que nós temos. Essas pessoas, elas vão tentar, o inimigo vai usá-las para tentar fazer nós desistirmos daquilo que nós estamos projetando, buscando para as nossas vidas. Mas Davi não deu conversa para o seu irmão. Ele seguiu em frente o plano que ele havia traçado para a sua vida. Amém? O quinto e último tópico: seja corajoso, positivo e otimista. Davi era tudo isso. Quando Saul ficou sabendo da proeza que Davi estava querendo fazer, ele mandou chamar Davi para a conversa. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Saul chamou Davi para a conversa. E o que Davi disse? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra ele. O que Davi foi aqui? Foi corajoso, otimista e positivo. Ele não deixou aquela situação que o povo estava vivendo, de medo, intranquilidade, afetar a sua vida. Ele disse para Saul: fique tranquilo, o exército, todos que estão aqui, inclusive o Senhor, eu vou pelejar contra esse gigante. Corajoso. Davi foi corajoso, positivo, pensava positivo. O que ele pensou? Eu vou lutar e vou ganhar. Davi era um camarada otimista. Corajoso quem não tem medo, quem expressa coragem, bravura, valentia, destemido, aquele que tem disposição, força e vigor para enfrentar problemas ou situações complicadas. Esse é o cara corajoso. Ele não tem medo de enfrentar situações complicadas, não. Ele vai e se posiciona. Esse é o cara corajoso. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Pessoa positiva que tem como base ações, circunstâncias, experiências e fatos. Experiências. Davi tinha experiência, porque ele havia lutado contra o leão e o urso. Mas ele sabia que ele tinha vencido, porque Deus era com ele. Não esqueça, quando você tiver que lutar, quando você tiver que ir para a batalha, não esqueça de convidar Deus para estar contigo. Porque talvez com o seu próprio braço, com as suas próprias forças, você não irá vencer. Mas quando nós estamos com Deus, todas as situações adversas nós conseguiríamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Davi também era otimista, aquela pessoa que acredita que tudo vai dar certo. Mas também tem o pessimista. Como tem o otimista, tem o pessimista, que é aquele que acha que tudo vai dar errado. Esses eram Israel e Saul, quando viram o gigante. Tiveram medo, foram pessimistas, negativos. Por isso, foram humilhados e não foram para a batalha. Amém?
Glória a Deus. Seja otimista, positivo, enfrente os desafios. Se Deus permitiu, Ele vai estar com você nessa batalha e você será um vencedor. Amém? 2021 é o ano que os céus está aberto sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Nada, o impossível, aquilo que é improvável de acontecer, vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Parece que tem uma passagem que, lá em Filipenses 4:13, se eu não me engano. Tudo eu posso naquele. Quem fortalecia o exército de Israel? Não era Deus, porque eles estavam com medo de enfrentar as batalhas. Mas quem fortalecia Davi? Era Deus, que deu coragem para ele enfrentar o gigante. Amém? Se coloque de pé essa noite. Semana que vem nós temos a segunda parte desta mensagem. Glória a Deus. Seja uma pessoa